Vamos lá. Olá, bom dia. Hoje é um episódio em português com senhoras portuguesas e é pouco habitual por aqui. A Mónia já foi minha convidada num episódio anterior em que efetivamente fizemos em inglês porque era sobre tradução literária e foi interessante conhecer as perspectivas de pessoas, naquele caso da Irlanda, da Alemanha e depois ter a Mónia. Portanto, a Mónia já não é uma estreante, é uma repetente, não é? Uma palavra, neste caso, com uma conotação altamente positiva, e é uma pessoa que já faz parte do meu imaginário, como eu gosto de dizer, há muito tempo. Portanto, a Mónia é tradutora há muitos anos, já se vai apresentar aqui um bocadinho, e a pessoa que eu estou a conhecer hoje, sabem que eu gosto sempre de conhecer assim em primeira mão e ir logo direto ao podcast, é a Dina. Portanto, a Dina, que também é tradutora literária e que, não sei se é uma estreante em podcast, já vamos saber, Completamente. mas para mim é a primeira vez que a estou a ver e já estou muito contente de a estar a conhecer. Portanto, mas por razões cronológicas, digamos assim, vamos conhecer um bocadinho a Mónia para quem não teve oportunidade, ou para quem não conhece, ou para quem não ouviu falar agora nos últimos eventos em que ela participou e nos podcasts, que agora anda aí numa roda viva, muito social. Por isso vamos conhecer um bocadinho e também como é que, depois mais tarde vamos saber como é que entrou nesta história da tradução literária e tudo mais, porque há aqui um percurso, tanto da Mónica como da Dina, para chegarem à tradução literária, quase como uma evolução, não é? É já a Mónica e a Dina 2.0, não é? Como se dizia. Então vamos lá um bocadinho. Mónica, muito obrigada por estares aqui. Vamos lá falar um Obrigada pelo bocadinho assim convite. como é que isto tudo começou até chegarmos pelo menos à tradução, digamos assim. Então, eu estudei inglês-alemão na Universidade Nova. Como a Dina, também tirei uma pós-graduação em tradução logo a seguir. Depois fui viver para a Alemanha, estive lá 4 anos, isto tudo sem fazer tradução. E foi quando voltei da Alemanha que o meu alemão estava bastante bom e decidi, bom, agora sim, agora vou começar na tradução. E então comecei primeiro numa empresa de tradução, onde estive 1 ano, depois fui para outra empresa, portanto eu estive no total 7 anos a trabalhar como tradutora interna, em que traduzia tudo o que havia para traduzir, não é? E depois, em 2014, decidi enverdar pela via freelancer. E despedi-me e desde então estou a trabalhar por conta própria e depois comecei na literária, então, efetivamente, em 2019. Uhum, exatamente. Portanto, agora já lá vai um historial de 5 anos, já, enfim, já há aqui uma maturação da situação. Dina, muito obrigada, porque é como eu Obrigada digo, eu. se é uma estreia, ainda melhor, eu gosto muito de estar presente nas estreias, acho ótimo. Obrigadíssima por aceitares, porque nós estamos aqui a falar depois sobre o coletivo, já vamos dizer o que é se calhar o tema principal do nosso episódio de hoje, mas o que é importante agora é conhecer um bocadinho da Dina. Ora, bom dia, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Eu, à semelhança da Mónia, mas pronto, muito antes da Mónia, porque eu sou mais velha, Hum. estudei português e inglês na faculdade, na Universidade de Lisboa, na Nova, não, na Clássica. Depois também fiz uma pós-graduação, não em tradução, mas em técnicas editoriais, e depois comecei logo de seguida a traduzir. Fiz primeiro tradução técnica, fiz também durante 1 ano ou 2 localização, mas depois percebi que pronto, não era o tipo de tradução que eu gostava de fazer e enverdei pela tradução literária, onde tenho estado até agora, que é o que eu faço. Uhum. É a minha única ocupação, dia e noite, Muito bem. praticamente, Dia e noite. porque o tradutor literário trabalha dia e noite. Uau! E leva apontamentos para os cafés e tudo que eu vi. Tudo. Não, o tradutor literário não vai para o café. Não vai para o café, exatamente. O Não tem também tradutor não será. não tem dinheiro para o café, é isso, Mónia. O tradutor É, literário fica na sua gruta, trabalha na sua gruta dia e noite. não será bem assim. Porque a Mónia, não é? E agora, entretanto, eu conheci a Mónia de nome, já lhe disse várias vezes, porque eu fui gestora de projetos e vendor manager, essas coisas todas em algumas agências de tradução, e a Mónia fazia parte do grupo de tradutores, naquele caso, tradutores técnicos, portanto, era um nome que já me era bastante familiar. Portanto, vamos ver o que é que aconteceu em 2019.
não é? Para a Amónia ter, enfim, mas, imagino que ainda continue em paralelo a fazer esse tipo de tradução, de vez em quando, alguma coisa assim, porque pelo que ouvi dizer, é uma grande perita, e não é assim tão simples encontrar tradutores de alemão, não é? Tradutor de alemão. E, portanto, o que é que aconteceu para a tradução literária ter entrado na tua vida? Bom, primeiro eu sempre gostei muito de ler, eu estudei literatura, portanto sempre esteve muito presente na minha vida e sempre gostei muito de escrever e sempre fui muito criativa e a tradução técnica não dá lugar a criatividade alguma, não é? Portanto, eu ao fim de 7 anos a trabalhar em empresas de tradução despedi-me porque não aguentava aquela monotonia de traduzir sempre a mesma coisa. Melhorou um bocadinho quando passei a traduzir a trabalhar por conta própria, porque tinha os meus clientes e diversifiquei muito mais o meu portfólio, mas ao fim de alguns anos voltei a sentir muito presa, não é? Na tradução técnica. E fiz um mentoring na Aptraz, com uma tradutora literária, com a Ana Maria Chaves, só para me ajudar a perceber se eu efetivamente tinha talento, porque eu queria, mas nunca tinha traduzido um livro, não sabia, porque uma coisa é querer e gostar de ler e gostar de tradução literária, outra coisa é conseguir efetivamente traduzir. E ela ajudou-me a perceber que eu podia ir por esse caminho e depois aí pronto, comecei a contactar, tive a sorte de contactar uma editora que me deu trabalho como revisora no início e depois a partir daí foi assim uma bola de neve. E hoje em dia eu continuo a trabalhar na tradução técnica porque eu não tenho coragem de deixar os meus clientes alemães porque na tradução literária dá para viver dela, como a Dina vive dela, mas como podemos falar sobre isso mais tarde, é muito difícil, pagam muito mal e portanto eu Uhum. mantenho alguns clientes da técnicas, só que já a tradução literária já compõe, sei lá, 70% Ah. do meu rendimento, sim. Uhum. E tu traduzes em tradução literária também do alemão ou é só do inglês? Sim, Só. não, Não é do também, inglês? sim, alemão e inglês. Eu Ah. privilegio sempre o alemão, mas Uhum. pronto, sim, dos dois. Uhum. E tu, Dina, depois de passares por essa fase, para já tiraste a pós-graduação em edição, já queria dizer alguma coisa, não é? Imagino eu. Portanto, se Sim, calhar já estavas mais a pensar que se calhar no futuro ias mais dedicar-te a esse tipo de tradução ou não teve nada a ver com isso? sim, teve, porque eu desde muito nova sempre tive muito jeito para línguas e desde muito nova percebi que queria ser tradutora. Portanto, comecei logo a fazer opções nesse sentido. E, portanto, para mim, a tradução e principalmente a tradução técnica, portanto, com que a gente inicia, porque é muito difícil, muitas vezes, a menos que se tenha contactos, começar pela tradução literária. Foi por onde eu comecei, mas à semelhança da Mónia, sabia que não era aquilo que queria fazer, aquilo é o que a gente vai fazendo até Hum. conseguir se ingrar no sítio onde quer. E foi isso que também me aconteceu, sendo percebi que a tradução técnica para mim não era o que verdadeiramente apelativo, é uma coisa repetitiva, não dá lugar, como a Mónia diz, a grandes criatividades, portanto tentei fazer de tudo para conseguir se ingrar na tradução literária e tive essa Que sorte. tudo foi esse? Que tudo foi esse? Foi assim uma metodologia canónica como a Amónia, contactar editoras ou conhecias alguém, alguém te falou no Eh, assunto? Conhecia uma pessoa que trabalhava numa editora e que me perguntou um dia estarias disponível? E claro, uma pessoa não deixa passar essa oportunidade se é aquilo que quer. E depois, a partir daí, como a Mónia diz, é uma bola de neve. Se uma pessoa fizer um bom trabalho, acaba por. É difícil, é uma vida esforçada, como a Mónia também já disse, mas se fizermos um bom trabalho, vamos acabando por conseguir, porque a palavra vai passando. Alguém, Uhum. olha, conheces um bom tradutor Exato. que cumpra os prazos e que faça um bom trabalho, eu conheço uma, e é assim que se vai Uhum. andando. E Sim, depois, ser tradutor literário continua a ser um trabalho de sonho. E eu digo isto porque eu algumas vezes fui convidada para ir falar sobre a profissão de tradutor e tudo o que está à volta, enfim, embora eu veja as coisas de outros pontos de vista, porque efetivamente não tenho qualquer conhecimento nem ligação à tradução literária, mas a verdade é que quando pergunto aos alunos, e adoro perguntar, não é? Que expectativa têm, o que é que gostavam de fazer, porque é que resolveram.
ir para a licenciatura em tradução, a resposta, pelo menos de uma grande quantidade dos alunos, continua a ser porque queriam ser tradutores literários. E muita gente, vocês sabem isso, suponho, quando se diz a palavra tradutor, a primeira coisa que as pessoas pensam, a vox pop, digamos assim, é exatamente na tradução literária, não é? As pessoas é exatamente isso que pensam, Claro, porque se esquecem que tudo à nossa volta é traduzido e é tradução, não é? Porque claro, praticamente os materiais todos que temos à nossa volta, disponíveis, seja para o que for, na verdade são materiais traduzidos, na sua grande maioria, tudo o que está na internet, etc, etc. Só que nós não pensamos assim, porque achamos que aquilo é de um domínio tão mais sensorial, por assim dizer, que achamos que a tradução então está ligada a esta parte mais criativa e mais de criação, até não é, porque eu acho que é capaz de entrar muito mais aí por a via da criação. Tem que ser pessoas com outro tipo de sensibilidade, conhecimento literário de preferência, imagino eu, não é? sim. Portanto, imagino as pessoas que eu conheço têm todas de formação, estas licenciaturas em literatura, essas coisas, é normal que já tivessem uma aptidão natural também para o assunto, não é? Que não é o meu caso, digamos. A verdade é essa. Uma das razões pelas quais eu queria convidá-las para virem, portanto, convidei a Mónica e disse: traz outra pessoa que também faça parte deste assunto. E que assunto é esse? É que nós, em 2024, vimos nascer em Portugal, tenho que olhar para não me esquecer, o coletivo de tradutores literários, certo? E então eu pensei: vou convidar outra vez a Mónica, que é uma pessoa que está envolvida nesta situação e que me venha um pouco falar como é que isto nasceu e depois traga alguém, não é? Uma pessoa, duas pessoas, eu deixo sempre isto um bocadinho em aberto, porque sei que há muita gente que não gosta de vir. E a verdade é que interessa-me imenso saber como nasceu este coletivo, quais são os objetivos e qual a pertinência de ter nascido precisamente no ano em que mais nos sentimos afetados por este tal aparecimento, que parece que foi um surgimento novo, é uma coisa super antiga que já está a ser trabalhada há muitos anos, mas parece que foi uma coisa nova da inteligência artificial. Vou perguntar à Dina como é que nasceu, como é que surgiu a ideia, quem é que teve a ideia, foram várias pessoas que já tinham manifestado este desejo, como é que foi a coisa antes da coisa acontecer? Ora, antes da coisa acontecer oficialmente, eu creio que sempre houve entre todos os tradutores esta sensação de que a nossa profissão não é reconhecida, seja monetariamente, seja em termos de visibilidade, e que, ou seja, esse descontentamento foi-se acumulando ao longo dos anos e há sempre aquele momento em que se diz já chega. E Uhum, isto tudo começou pela troca de e-mails entre dois membros do nosso coletivo, em que comentaram entre eles exatamente isto: estamos fartos desta situação, somos mal pagos, não somos reconhecidos, acho que terá chegado o momento de juntarmos a nossa voz à voz de outros tradutores que estão igualmente descontentes e tentarmos mudar esta situação. Entretanto, foi assim que foi crescendo. Um tradutor contacta outro, que contacta outro, que contacta outro, e no fundo as queixas são todas iguais e as pessoas vão se unindo, uhum, principalmente em torno dessas reivindicações. E foi uhum. assim que chegámos depois a uma estrutura um pouco mais oficial, digamos, não oficial de. Mas houve uma reunião inicial com todas as pessoas que se mostraram interessadas? Uh, Não chegou aí. Digamos que houve uma reunião não presencial, porque Uhum, mais uma vez sofremos deste mal que é conhecermos os nomes uns dos outros, mas não nos conhecermos pessoalmente, que o nosso trabalho, infelizmente, leva-nos a isto. Reconhecemos os nomes pelas capas não, pelas folhas de rosto dos livros, mas a verdade é que temos muito poucas oportunidades de nos encontrarmos. Por um lado, porque há muito poucos eventos que juntem os tradutores, e por outro lado, porque o nosso volume de trabalho e as horas de trabalho nos deixam muito pouco tempo livre para esses encontros que eu acho que são muito necessários. Portanto, o nosso encontro primeiro foi, como sempre, por e-mail, numa uhum, cadeia de e-mails que se tornou impossível de gerir, e, e depois passámos para um Google Group e, e fomos trocando ideias e o que é que podemos fazer e juntamos num grupo e foi assim que nasceu o coletivo e que existe até hoje.
que tem uma imagem gráfica e que tem assuntos... Tem um manifesto, tem um Exatamente. manifesto. Exato. E que tem qualquer coisa a dizer, porque os tradutores, na verdade, começam a estar cada vez mais cansados de uma situação que não lhes é favorável e que demora muito a mudar. Uhum. E como são os conteúdos desse manifesto, Mónica? Já que falámos nele e eu sei que ele existe. Sim, eu por acaso tenho aqui à minha frente. Manifesto. Muito bem. Não, os conteúdos, primeiro, tem alguns dados importantes que eu acho que é importante referir que no início deste ano a APEL divulgou estudos que apontam para um crescimento da venda dos livros. Portanto, desde há 20 anos a venda dos livros tem vindo a aumentar, mas por oposição os honorários dos tradutores estagnaram e em alguns casos baixaram. Okay? Portanto, há aqui uma discrepância enorme a este nível. E depois temos, portanto, aquilo que nós apontamos, o que é que está mal na profissão, a nível contratual, a nível fiscal, a nível de prazos, de invisibilidade do nome dos tradutores, etc. E depois, então, as reivindicações daquilo que nós defendemos. É uma lista de Ok. Uns várias. exemplozinhos para vermos mais ou menos. Olha, um dos exemplos é a instituição do contrato de tradução, porque as editoras, quando nos dão contratos, variam. Ou têm contratos de tradução ou têm contratos de obra por encomenda. E a obra por encomenda é basicamente uma prestação de serviços em que não há qualquer lugar a reconhecimento dos direitos autorais da tradução. E a tradução é uma obra protegida pelos direitos de autor. Okay? Ninguém sabe isto, muito pouca gente sabe isto. E os contratos de tradução põem isto tudo por baixo do tapete, porque nós, quando assinamos um contrato, especialmente então se for da obra por encomenda, estamos a abdicar de todos os direitos. Mas existe um grupo de tradutores que efetivamente tem direito a esses Não, direitos de autor. é a tradução literária. A tradução literária é equiparada à obra, a uma criação Mas já se literária. pratica isso na vida real ou é uma das vossas É uma das reivindicações nossas porque é raro reivindicações. acontecer ou nunca acontece? Eu acho que, bom, a Dina diz-me tudo da tua experiência, da minha experiência nunca acontece. Por exemplo, nos outros Não, países nunca na Alemanha, acontece. eu sei que eles recebem royalties pelas traduções a partir a partir de 5 mil exemplares. No caso do best-seller, começam a receber royalties. Em Portugal, esquece. Nem sequer se fala nisso. Portanto, vocês abdicam com estes contratos que não são apropriados Que não àquilo que são realmente devia apropriados, ser, que é o vosso sim. trabalho. Por exemplo, outra reivindicação é uma tarifa mínima justa, uma tarifa mínima, portanto não é a tarifa justa que nós pretendemos, é apenas a tarifa mínima a partir da qual se pode fazer uma negociação justa, que nós defendemos a partir dos 8,5€ por página de 1800 caracteres, porque hoje em dia é a República das Bananas, portanto as editoras praticam valores completamente dispares que começam nos 3,5€ em algumas editoras. E que vão até, bom, depois podem ir até aos 10, 12, consoante a língua, mas estás a ver, portanto, há aqui um intervalo. Estamos a falar por página, certo? Por página, de 1800 caracteres, sim. Outra luta é a menção do nome dos tradutores, a dar mais visibilidade aos tradutores, não só na capa dos livros, como nas plataformas online de venda de livros, nas plataformas das editoras, ou simplesmente quando falam numa crítica sobre um livro no jornal, vem o nome do. Vem tudo, às vezes. Se tu fores ao book ou ao site da Bertrand e vês a ficha técnica de um livro, tu tens todas as informações, inclusivamente tipo de produto de livro, tipo, sério, não tinha percebido, capa mole, capa dura, número de páginas e ISBN, mas não tens em lado nenhum o nome do tradutor. Isto é inacreditável. E não custa nada. É que não lhes custa dinheiro, é só pôr lá o nome do tradutor. E isto é outra das reivindicações, sim. Certo, exatamente. E então, Dina, tu também sentes que estas regras também se aplicam a ti, portanto, é assim, tens estes Exatamente. contratos, tens estes tipos de Sim, pagamento. exatamente. Nós assinamos, ao assinar o contrato, abdicamos de todos os direitos que deveríamos ter. Portanto, eu também nunca recebi um centavo de direitos de autor. E pronto, basicamente as editoras praticam os preços que lhes convêm. E nós ou assinamos ou não assinamos, e obviamente que quem vive da tradução literária às vezes não tem muita escolha, portanto somos um pouco vítimas das circunstâncias, como é óbvio, principalmente quem vive exclusivamente da tradução literária. Quem não vive, obviamente, poderá recusar.
Agora, quem vive exclusivamente, como é o meu caso, às vezes é muito complicado e nós tentamos sempre, pelo menos eu tento sempre negociar com a editora, mas umas vezes consigo e outras vezes obviamente não consigo, porque depois há Claro. todo um orçamento associado ao livro e a editora ou tem margem para subir o preço ou não tem, e depois aí a decisão é sempre do tradutor, só que obviamente nós somos Uhum, nesta cadeia claramente o elo mais fraco. Sim, uhum, e eu gostava aqui de dar um exemplo, claro, porque eu acho que as pessoas, quando falam, 8,5 €, 8 € por página de 1800 caracteres, não têm noção nenhuma do que é. Eu vou claro. dar um exemplo do último livro que eu fiz, de inglês. Eu recebi no total 2.500 € pelo livro. Eu estive 2 meses a trabalhar quase intensivamente no livro. 2.500 € em 2 meses. Divides isto por cada mês, dá 1.250. Isto é aquilo que tu tiras, de aqui ainda vais ter que pagar impostos. Portanto, Uhum, tens que pagar 25% para a IRS, retenção na fonte, ficas com 1.000 e depois tens que pagar a segurança social, ficas com 800 e tal. É o ordenado mínimo. uhum. É o ordenado mínimo. Percebes? Portanto, quando nós estamos a dizer uma tarifa mínima justa a partir dos 8,5, nós não estamos a pedir nada por aí além. Nós estamos a Claro, porque pedir por também ficar. são tarefas muito complicadas. É um tipo de tradução que exige, obviamente, tempo e Sim, exatamente, disponibilidade mas e quando entrega, depois no digamos fim assim. tu vais ver e tu estás a receber o ordenado mínimo com um trabalho altamente qualificado e muito exigente a nível intelectual, algo está muito mal. Uhum. Eu vi nas redes sociais, Dina, que o coletivo teve presente na Feira do Livro, embora não tenha tido acesso ao conteúdo da conversa. Mas a pergunta é: quão importante é a presença do coletivo ou dos tradutores literários, enfim, todos vocês ou alguns de vocês, em eventos com esta visibilidade? É da máxima importância, porque se nós procuramos visibilidade para a nossa causa, seja a causa só da visibilidade, seja a causa económica, digamos, é muito importante que o tradutor apareça e fale do seu trabalho e mostre que o seu trabalho é importante. 60% dos livros traduzidos em Portugal, vendidos em Portugal, são livros traduzidos. Hum? Portanto, se o tradutor não existisse, seria muito difícil alguns dos livros serem lidos. É certo que atualmente já há muita gente que prefere ler em inglês, mas ainda assim Dizem. como tu bem dizes, está tudo traduzido, é tudo traduzido. Portanto, a tradução, embora, como dizes, passa despercebida, mas não devia passar despercebida e passa despercebida porque o tradutor passa despercebido. Uhum. Portanto, se o tradutor aparecer mais vezes, puder falar com os agentes literários, puder falar com o público e mostrar-lhe que a importância daquilo que faz, seja para o coletivo, seja para a tradução e para a cultura em geral, eu acho que é cada vez mais importante e é por isso que nós lutamos para mostrar que somos importantes para a língua portuguesa e para a cultura. Uhum. A verdade é que estamos por aí por todo lado, não é? Pessoas que trabalham em línguas estão em Exatamente. todo lado. E a verdade é que a maior parte das pessoas fica muito espantada. Eu mesma, quando me perguntam o que é que faço, o que é que deixo de fazer, fica tudo muito espantado por trabalhar em língua. É quase como se houvesse uma invisibilidade de todos os trabalhos, que são Aí imensos, está. não é? Relativos à língua, porque é quase como considerado tão óbvio que quase não se espera que alguém o faça, não é? E por falar em fazer e não fazer, a nossa Mónia, há uma semana atrás, dia 25, 26, esteve numa apresentação no Porto para Sim. falar, não acredito que tenha sido, não sei se foi em nome do coletivo, acredito que não, que foi em nome individual, não é? Foi da Tiveste uma APTAD, foi assim, uma apresentação. conferência da APTAD, da Associação de Tradutores e Intérpretes, e fiz dei uma palestra sobre tradução literária. Portanto, o tema da conferência era a inteligência artificial e Hum, propuseram-me falar sobre se a inteligência artificial tem lugar ou não na tradução literária. uhum. Portanto, eu apresentei os resultados de algumas experiências que eu fiz, que andei a fazer ao longo destes meses. Com motores, portanto, experimentaste motores Sim, com sim, conteúdo. sim, porque eu não ia para lá dizer, é claro que eu tenho a minha opinião, já tinha a minha opinião Sim, que
Que a Claro. inteligência artificial não tem lugar na tradução literária, mas não posso simplesmente chegar lá e dizer então não, para obrigado por terem vindo. E eu li muitos estudos também sobre isso, mas não queria que fosse uma coisa muito maçuda, tipo, apresentar estudos. Não. Então eu fiz experiências e apresentei algumas experiências que eu penso que tenham sido elucidativas e que demonstraram claramente que, à luz do estado atual da técnica, portanto, eu não sei como é que isto vai estar daqui a 5 anos, mas hoje em dia eu acho que é um perigo, mais do que dizer que a máquina não está pronta para traduzir a literatura, eu acho que é um perigo, e foi isso que eu demonstrei, porque o cérebro humano, ao fazer a pós-edição de um livro, e eu apresentei exemplos só com frase e com uma página, eu nem conseguia fazer mais do que uma página, porque às tantas o meu cérebro ficou extenuado de estar a escolher, portanto, ter perante mim o original e uma tradução automática, e eu ter de olhar para aquilo e tentar encontrar logo o erro, onde é que está o erro. A máquina faz erros diferentes do humano, tem uma lógica completamente diferente, fazer pós-edição de literatura é completamente diferente de fazer pós-edição de tradução técnica, e às tantas o nosso cérebro já só está à procura da melhor opção e não necessariamente a opção mais correta. E aceita automaticamente a primeira opção que é apresentada e não perde a capacidade de questionar. Porque o cérebro diz, esta tradução é isto que está lá escrito? É, basicamente, não é? Sim. Basicamente. Sim, Claro que fazer depois tudo isto aquilo. num livro inteiro, quer dizer, Uhum. não consigo sequer imaginar. Pois O imagino nível que a de tua cansaço e o nível apresentação de tenha sido disparate que depois popular. sai dali. Sim, exatamente. Mas se calhar já muita gente leu vários livros porque já tiveram tempo para isso, que aparecem no mercado e que já será por essa metodologia. Vocês têm esse conhecimento, sabem que isso já existe? Existiu, portanto, com a polémica da book cover, não sei se ouviste falar, uma editora que, no espaço de Sim, sim, 2 sim, sim. anos, Traduziram montes de pronto. livros. Hoje em dia, eu sinceramente não tenho conhecimento, mas no debate que houve agora na Feira do Livro, foi com 3 tradutoras do coletivo e também com um editor, o Diogo Madre Deus, da Elsinor e da Cavalo de Ferro, e ele disse que, portanto, na editora dele não, mas que ele sabe que há editoras que já usaram, que já traduziram livros por inteligência artificial. Portanto, é uma realidade. O próprio presidente da APL disse que é uma opção a ser seriamente considerada e utilizada, portanto. Sim, claro que as pessoas pensam sempre, como pensam nas outras áreas do conhecimento e da vida mais e menos prática, que pensa, não é? De alguma maneira compensa, não é? Porque é mais Exato. rápido, muito mais económico, e se vamos com estas 2 palavras sempre à frente, nós chegamos muito longe, não é? Como é sabido. Nós sentimos isto em todos os domínios, não é? Obviamente que vocês, tendo esse conhecimento, essa prática, esse gosto e conhecendo bem o processo, não é? De trabalho e criativo que está envolvido neste tipo de criação, digamos assim, propriamente, portanto, têm, obviamente, ferramentas internas de intuição também que vos dizem muito Exato. sobre aquilo que acaba por sair. Agora que o coletivo já existe desde o início do ano, não é? Foi para aí Sim, em sim, janeiro ou fevereiro, alguma coisa assim, sim. se bem me lembro. Dina, já sentem algum tipo de diferença? Sentem que, bem, em nível de visibilidade, eu suponho que, pelo menos dentro de certas Sim, comunidades, é o caso, não é? Mas já sentem alguma coisa em relação à resposta das editoras, por exemplo, quando estão nessa fase de negociação de contratos, essas coisas? Isso já surtiu algum tipo de efeito dos que vocês desejavam? Sinceramente, não. Eu acho que esta é uma luta que vai ser morosa, portanto, isto vai ser uma maratona, e temos que estar preparados para isto. Há muita resistência do outro lado, obviamente que também temos que compreender que o mercado português é um mercado pequeno, temos uma limitação de leitores, somos um país que não é propriamente rico, portanto, nós não somos a Alemanha, não somos a França. Portanto, há todas essas condicionantes de um lado e do outro há ainda
nem sei como é que é de chamar, a pouca valorização de um trabalho que é fundamental. E isso mede-se, por exemplo, no facto de os tradutores traduzirem um livro e muitas vezes serem os últimos a receber um exemplar que está consagrado no seu contrato. A mim acontece-me, eu sei que a Amónia também. Nós traduzimos, o livro é editado, nós começamos a ver publicidade através de influencers e TikTokers que mostram o livro porque o receberam e leem o resumo que foi traduzido por nós, leem as badanas que foram traduzidas por nós, e isto dura meses e o livro que nós traduzimos demora a chegar à nossa caixa de correio. Portanto, nestes pequenos pormenores também se nota que o descaso a que estamos a ser votados. Portanto, eu acho que vai ser uma luta demorada. Na verdade, eu quero acreditar que, obviamente, que há boas práticas e há editoras que são famosas ou reconhecidas por isso. Posso mencionar o caso da Alfaguara, que menciona o nome do tradutor na capa, o caso da Orfeu Negro, que também o faz, e da Antígona, haverá outras, agora não me recordo. Portanto, o cenário não é todo negro, mas na sua maioria é um pouco cinzento. Porque o básico demora a ser implementado. É como a Mónia diz, nós vemos uma crítica num jornal ou um livro, a crítica menciona o número de páginas do livro, o preço, mas o nome do tradutor não aparece. Na E eu verdade, foi o pergunto, material que foi lido, não é? Não foi o livro original, mas exatamente, foi o material que foi lido. pois. Vamos ao site de uma editora, que então é muito mais gritante, está o nome do livro, está as páginas, está o ISBN, mas o nome do tradutor não está. Mas Uhum. o tradutor foi uma peça-chave para que aquele livro exista em português, mas lá está, o nome dele não aparece. Uhum. Portanto, eu acho que seja essa luta pela visibilidade, seja a luta de melhores condições de trabalho, é uma luta que vai ser demorada, e acho que temos que estar preparados para isso. Eu quero crer que depois do lançamento do nosso manifesto, que foi distribuído por todas as editoras, que chegou também aos canais de televisão, a alguns jornais críticos. Eu quero crer que poderá ter algum impacto. Eu noto que alguns programas de televisão já têm o cuidado de mencionar o nome do tradutor. Prefiro pensar que isso teve que ver com o nosso manifesto, e esperemos que se torne contagioso, digamos. Uhum. Uhum. Exatamente. E como seria essa situação ideal, Mónia? Qual era o processo ideal, desde da ideia de uma editora mandar traduzir um livro até um livro, enfim, se tornar um best-seller, um livro consagrado, etc. Como seria o percurso desse livro e em que momentos em que vocês fariam parte dele? Bom, idealmente poderiam ser os tradutores a recomendar a tradução de alguns livros. Eu sei que há tradutores que o fazem, mas são aqueles tradutores já com nome na praça ou muita experiência ou uma Portanto, relação de conhecem anos o com a original e editora. dizem, "Não, Sim, este livro seria. Ah, ok. sim, sim, já há quem o faça, mas Uhum. eu, por exemplo, não, acho que ninguém me ia ligar nenhuma, portanto, por enquanto, acho que ainda não tenho voto na matéria, talvez um Tentar. dia. Mas, bom, seria, portanto, a partir daí eu sugeriria um livro, traduziria. Uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, imagina, às vezes nós detectamos erros, no original, no Uhum. manuscrito. E eu pergunto sempre se é possível contactar o autor. Eu tenho esta pergunta, gostava de falar com ele. E há uma grande resistência, porque tem que ser Uhum. através da agência do autor, porque não querem incomodar o autor. Mas porquê? Quer dizer, eu acho que é do interesse dele, não é? Absolutamente. Portanto, seria logo aí eu ter liberdade para falar Uhum. diretamente com o autor, para esclarecer dúvidas com ele. E depois, por exemplo, estar presente no lançamento de um livro Claro. e ser incluída
Por exemplo, um prefácio. O prefácio escrito pelo tradutor, por que não? Porque é que vão buscar outra pessoa que. Não? Por exemplo, Que não é? obviamente não Um conhece a obra dash. como o tradutor, porque isso não é possível, não é? Há outra pessoa. Sim, exato. Já vai havendo. Eu acho que saiu há pouco tempo um livro, não me lembro do nome, Dina, se te lembrares, diz-me, traduzido pelo Guilherme Pires. Não me lembro, mas pronto, que ele, portanto, como tradutor, foi pedido para escrever o prefácio. Ok, Uhum. acho Portanto, vai havendo estas excelente. exceções pelo Vai caminho que havendo, já sim, sim, sim. apontam no caminho certo, que já apontam naquilo que seria o ideal. Sim. Sim, há excelentes Portanto, práticas. Há editoras que se destacam por isso, que é o caso, volto a referir, da Antígona e da Orfeu Negro, que acho que fazem um trabalho excelente na valorização dos seus tradutores, seja a nível de remuneração, seja o nome na capa, convidá-los para fazer os prefácios. Há excelentes exemplos, mas, mais uma vez, são pequenas editoras. O que é um pouco estranho é ver que os grandes grupos editoriais que à partida teriam mais capacidade para o fazer são os que o não fazem, e depois temos as pequenas editoras que são as que se esforçam. Parece que é mais ou menos como no resto dos cenários da tradução, não é? É um bocadinho assim. Geralmente os bons Pois, exemplos, boas práticas exatamente. vêm de empresas mais pequenas, em que logo há uma base conceptual que foi pensada para incluir Claro. então todo o grupo de pessoas envolvido, e é um bocadinho diferente, e efetivamente incentivam a comunicação entre as pessoas envolvidas no projeto, que é uma coisa que eu passo a vida a defender, porque não entendo em qualquer tipo de trabalho, seja qual for, nem tem que ser de tradução, mas fundamentalmente na tradução, em que obviamente estamos a falar de conceitos, ideias, etc, etc, nem tem que ser tradução literária, mas é realmente estranhíssimo que não haja esta possibilidade, que não faça parte do processo as pessoas se encontrarem, do ponto de vista da comunicação, não é? E terem então estas discussões que seria, quer dizer, evitaríamos tantos problemas que não dá Uhum. para explicar, não é? Na tradução literária por umas razões, nos outros tipos de tradução por outras, não é? Por um lado, porque entender os conceitos da vossa perspectiva seria muito mais interessante de quem os pensou originalmente, e por outro lado, do ponto de vista da tradução técnica, imaginar que, não é, o nível isto não se diz de correção, sim, de correção seria muito mais elevado, não é? Exatamente se as pessoas não tivessem que imaginar se seria isto ou seria aquilo que a outra pessoa Exato. pensou. Portanto, imagino que seja uma coisa que gostei da tua palavra de contagiar, portanto, devia ser uma coisa que começava por Sim, alguma como ponta uma doença, exato. e Seria um contagiava vírus, toda a era bom gente. que fosse um vírus. E Exatamente. dou-te outro exemplo, que não é cultivado nos grandes grupos editoriais, que é a revisão e a tradução, exato, a revisão e a tradução estarem completamente separadas. Ou seja, eu traduzo um livro, esse livro passa para as mãos do revisor, eu não sei que alterações é que ele vai fazer. Ele, se tiver dúvidas, não me contacta, e eu acho que devia ser assim, porque isto não se trata de um braço de ferro, eu não estou contra o revisor e o revisor não está contra mim, estamos ambos por um produto comum e pelo melhor produto que possamos apresentar, e a verdade é que vivemos em polos opostos. Eu só Uhum. sei que alterações foram feitas à minha tradução quando finalmente, passados muitos meses, o livro me chega à caixa do correio e eu abro e eu tenho boas surpresas ou más surpresas. Portanto, nem sequer esta comunicação que eu acho que é básica, as editoras fomentam. Obviamente, fazendo aqui a ressalva que as pequenas editoras o fazem. Sim. Estabelecem o contacto entre o revisor e o tradutor, porque eu acho que é fundamental esse trabalho conjunto. Alguém dizer, ele perguntar-me porque é que fizeste isto, eu sugiro isto, e eu penso, olha, tens um olhar distanciado que eu já não consigo ter, é ótima a tua sugestão, avança. Ou então e eu dizer-lhe, não, percebeste mal, porque mais à frente ou mais atrás, não há sequer este trabalho conjunto. Portanto, é um pouco, não sei, a mim desanima-me um pouco Sim, este método compreendo. de trabalho. Exato. Isso é uma coisa realmente que seria excelente. Falar com o cliente, falar com o autor, falar com seja quem Claro. for, é uma coisa e seria ótimo, mas ainda, digo eu,
melhor ainda seria falar exatamente com a pessoa que vem a seguir e que vai, no fim de contas, Exatamente. fazer as alterações que acha necessárias e que muitas vezes também se está na dúvida, tenha certeza, não é? Não para 2 minutos, não é? Ai, Claro, não, isto está tudo bem ou está tudo mal. Porque, claro que sim, muitas vezes estará a indagar porque é que será que escolheu assim, porque é que escolheu assim, e assim falariam diretamente e seria o claro. ideal. E juntamos a isso Portanto, prazos completamente insanos. Portanto, assim, uhum, a verdade é que muito deste modelo de não haver sequer comunicação é porque nem sequer há tempo para a comunicação, Sim, uhum, porque o nível de edição atingiu uma loucura tal, de sim. pôr novidades cá fora, que é tudo feito a correr. Tens aqui 200 páginas, faz isto num mês e meio. Portanto, não há muito tempo para mais nada. Aterra possivelmente na secretária do revisor, que se calhar tem uma semana para, ao menos para ver aquilo, também possivelmente pago a preços miseráveis. Portanto, é tudo feito a correr, porque depois há o prazo, possivelmente na gráfica, e daqui a um mês o livro tem que estar nos escaparatos. Portanto, tudo isto é um processo um bocado louco. uhum. E se calhar não faz tanto sentido como quem pensou comercialmente está a Exato. pensar, não é? Às vezes não é essa sangria desatada necessariamente, isto acontece muito. Pois. É uma loucura. Agora falemos de coisas boas. E terminamos, claro. Bom, em que projeto estamos a trabalhar? Mónica, que tipo de coisa, que género, que tipo de coisa? É fantástico, não é fantástico? Adoras, detestas? Eu sei que este mês tiveste muita Deixa coisa lá para fazer. ver, deixa lá ver o que é que eu posso dizer sobre o projeto que tenho em mãos. Eu estou a trabalhar num projeto a 6 mãos, portanto somos Hum, 3 tradutoras num projeto. Agora está, não sei se está na moda, mas eu tenho ouvido vários casos em que a tradução sai no mundo inteiro, portanto as traduções do mundo inteiro saem no mesmo dia do original. ok. Ok, portanto é um caso desses. E é um não ficção. Pronto, não ficção, não posso dizer mais nada. Vai sair Eu em acho que foi esse novembro. caso do Spare, não é? Do príncipe Harry. Tenho a sensação É que isso saiu capaz, tudo. pois, é capaz, é que sai tudo no mesmo dia no mundo inteiro. E pronto, é por isso que temos que ser 3 pessoas a trabalhar, porque o livro é extenso e tem que sair em novembro. E quando dizemos novembro parece que falta muito tempo, mas temos a revisão, temos a gráfica, temos. Bom, Os pormenores. sim. E a Dina está a trabalhar em quê? Numa coisa, num romance, numa coisa, Eu numa estou Agatha a terminar. Christie? Pois, é É o que parecido, nós é, pensamos, não é? Ai, sim, deve ser. sim, sim, é uma coisa Shakespeare, não, não, não é. Eu estou a terminar um thriller e, à semelhança da Mónica, também é para sair ao mesmo tempo que o Ok. original, em outubro. E pronto, também parece muito tempo, mas eu também já estou mesmo a terminar. E pronto, é isso que me dedico neste momento. Uhum. Muito bem, muito obrigada. Hoje foi ótimo, depois ficarmos a conhecer melhor, não é? Falarmos um bocadinho do coletivo. Eu nem falei na história do coletivo ser coletivo com C, com a história do acordo ortográfico e não acordo ortográfico, que me chamou logo a atenção, eu disse que me chamou a atenção, mas enfim, pois já, obviamente que é uma decisão do coletivo e como são muitas pessoas a dar opinião, acabou por sair assim, Exato. dá um ar mais clássico, digamos assim. Se calhar é mais isso. Muito obrigada por virem falar deste assunto, por virem falar de vocês e por partilharem as vossas opiniões, as vossas vivências, as vossas experiências. Muito obrigada Obrigada pelo e até à convite. Obrigada a próxima. nós, obrigada. Obrigada eu. Beijinhos, obrigada.